irmãos e irmãs, graça e paz em Cristo Jesus. Dando continuidade aos nossos estudos sobre o Catecismo da Igreja Católica, nós falamos sobre a revelação e hoje queremos falar sobre a transmissão desta revelação. O desejo de Deus é que todos cheguem à salvação, que todos cheguem ao conhecimento da verdade, verdade que é nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo se revela: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então, essa transmissão da revelação, ela se dá pela tradição apostólica, ou seja, pela pregação dos apóstolos. E essa pregação dos apóstolos, essa tradição apostólica, ela acontece por duas vias. Primeiro, a pregação oral, que são as pregações, a missão tanto dos apóstolos como aqueles que vieram após eles. E também por escrito. Alguns, por inspiração divina, escrevem essa revelação de Deus e que fica assim continuada na missão da igreja. E a tradição apostólica não fica só com os apóstolos. Ela é deixada através da sucessão apostólica. Os apóstolos, pela autoridade que lhes foram dada por nosso Senhor Jesus Cristo, eles instituem o episcopado, os bispos, para que a sucessão apostólica pudesse dar continuidade à transmissão desta revelação de Deus. E é o que nós chamamos de magistério da igreja. O magistério da igreja é formado pelos bispos e pelo Papa. É lógico que eles, sempre mantendo a comunhão e a unidade entre si, eles são os responsáveis por transmitir essa revelação por todos os tempos, por todos os séculos. Nós temos também, como revelação, dois pilares fundamentais: tradição e Sagrada Escritura, que vão transmitir esta revelação. As duas têm a mesma fonte divina, ou seja, tanto a tradição apostólica e a tradição da igreja, como as Sagradas Escrituras, elas têm a sua fonte divina no Espírito Santo. São duas modalidades distintas, Sagradas Escrituras e tradição da igreja, mas que se fundem, ou seja, uma não caminha sem a outra, uma completa a outra na transmissão desta revelação. Dentro da tradição, nós temos que distinguir duas coisas. Por um lado, nós temos a tradição apostólica, ou seja, a tradição dos apóstolos mesmo, aquilo que foi dito por eles. E depois a tradição da igreja, ou seja, o magistério da igreja, no decorrer da caminhada, com a sua liturgia, com a sua maneira de transmitir a revelação, vai criando novas formas. Mas uma não caminha sem a outra. A tradição da igreja não pode fugir àquilo que é a tradição apostólica. Depois nós temos a questão da interpretação tanto da tradição apostólica quanto das Sagradas Escrituras, que compete ao magistério da igreja. É eles que vão nos ajudar a interpretar a revelação de Deus. Ou seja, eu não posso interpretar a palavra de Deus, interpretar a revelação da maneira que eu quiser. Não, a gente tem que seguir aquilo que é o magistério da igreja. E é lógico que o magistério da igreja, ele não está acima da palavra de Deus, mas ele está a serviço da palavra de Deus. Mas eu não posso interpretar por mim mesmo. Eu dependo
do magistério da igreja para compreender a revelação de Deus, seja através da tradição apostólica, seja através das Sagradas Escrituras. É o magistério que vai me dar uma certa segurança na interpretação. É lógico que o magistério da igreja não age sozinho, né? Tem os seus teólogos, tem os seus exegetas, aqueles que ajudam a compreender as Sagradas Escrituras. Inclusive até de duas maneiras, porque nós temos aquela maneira que nós podemos dizer que é literal, ou seja, a palavra, o texto, lógico, colocar dentro do contexto, dentro da cultura em que aquela revelação aconteceu e que foi escrita e colocado nas Sagradas Escrituras, aceito como Sagradas Escrituras, e nós temos também aquela leitura mais espiritualizada, não é? Uma leitura mais espiritual que vai traduzir para os nossos dias de hoje a vivência desta revelação. Os dogmas de fé que vêm da revelação, né, são contidos dentro da revelação e que são luzes que vai iluminar o nosso caminho e vão nos dar uma certa segurança, tornar o nosso caminho de fé seguro. Ele está sob o poder do magistério. É o magistério que, partindo da revelação, partindo das Sagradas Escrituras, partindo da tradição apostólica, vai formular para nós os dogmas de nossa fé, aquilo que nós professamos. Agora, a Sagrada Escritura, nós devemos entendê-la assim. Deus, para se revelar ao homem, ele usa de palavras humanas. Ele usa a nossa linguagem para se revelar a nós. Agora, todas as palavras da Sagrada Escritura, todo o Antigo Testamento como o Novo Testamento, o objetivo é anunciar uma única palavra. Nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a palavra, ele é o Verbo eterno de Deus. Ele estava junto de Deus, ele era Deus. Então, toda a Sagrada Escritura, apesar das múltiplas palavras, ela quer revelar uma única palavra, o Verbo de Deus encarnado, Jesus Cristo. Não é? Agora, toda a Sagrada Escritura, ela é inspirada por Deus. O próprio Deus é o autor da Sagrada Escritura. É o Espírito Santo que, usando de homens que têm a sua capacidade intelectual, a sua capacidade racional, usa deles, apesar de suas fragilidades, para transmitir a mensagem salvífica, a mensagem do amor, a mensagem da ternura a todos nós. Então, toda a Sagrada Escritura, ela é de inspiração divina, escrita por homens, porém de inspiração divina. E a interpretação desta revelação, ela também é dada pelo Espírito Santo. Se é o Espírito Santo que inspira a palavra de Deus, é ele também que vai inspirar a interpretação desta mesma revelação. Agora, é preciso alguns critérios para a gente poder compreender e interpretar a palavra de Deus de maneira correta. A primeira delas é o conteúdo e a unidade de toda a Escritura. Ou seja, não pode se contradizer a todo tempo, tem que ter uma unidade, ou seja, falar do mesmo Deus, a revelação de um único Deus verdadeiro. Então, a Sagrada Escritura ela tem que ser interpretada dentro de uma unidade. Segundo, com a tradição da igreja, uma tradição viva da igreja que transmite esta palavra. Eu não posso interpretar a palavra de Deus, a revelação de Deus, fora do contexto eclesial. E depois, respeito pela analogia da fé. Ou seja, precisa haver uma coesão, não é? Entre as verdades da fé e a interpretação da Sagrada Escritura.
elas não podem se contradizer. E é a igreja, não é? O magistério da igreja, que vai ter autoridade e autonomia divina, é lógico, não por si só, de definir o cânon das Sagradas Escrituras. O que é isso? Definir os textos que verdadeiramente são inspirados pelo Espírito Santo. Se o Espírito Santo inspirou homens a escrever, ele inspira a interpretar, e é ele também que vai inspirar os pais da igreja a separar os cânones. Hoje nós temos no Antigo Testamento 46 livros considerados inspirados, e temos no Novo Testamento 27 livros que são considerados inspirados. É lógico, tem muitas coisas que vêm pela tradição que não estão nesses livros sagrados, mas esses são considerados os verdadeiramente inspirados pelo Espírito Santo. Os dois testamentos têm grande importância. No início da igreja houve alguns que quiseram anular o Antigo Testamento, apagar o Antigo Testamento. Ele não tem mais valor. E ficar só com o Novo Testamento. Mas, na verdade, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento têm a sua importância na nossa fé. O Antigo Testamento vai preparar o povo de Deus para a chegada do Messias. Vai preparar o povo de Deus para a plena revelação em Jesus Cristo e também para a salvação que Jesus vem nos trazer, a redenção humana que Jesus vai nos trazer. Então, o Antigo Testamento faz o caminho do anúncio da esperança no Salvador. Depois, nós temos um Novo Testamento, que é a revelação da plenitude do Pai em Jesus Cristo, ou seja, o Verbo encarnado, a palavra por excelência que se faz presente no meio de nós. Então, os dois testamentos, eles têm uma unidade em si. Um prepara o caminho e o outro apresenta o caminho já encarnado, a palavra, o Verbo encarnado. Os dois se iluminam. Então, o Novo Testamento vai iluminar a compreensão do Antigo Testamento. E, ao mesmo tempo, o Antigo Testamento ilumina para entendermos que a promessa se realizou em Jesus Cristo. Então, a Sagrada Escritura, ela é sustento e vigor da vida da igreja, nos dois testamentos. A igreja não sobreviveria sem a palavra de Deus, a revelação que é a Sagrada Escritura. É ela que nos alimenta. Por isso, da mesma forma que a igreja apresenta o corpo e o sangue do Senhor, que nos alimenta, a palavra de Deus também nos é apresentada como alimento. É aquela que nos dá força, aquela que nos faz caminhar segundo a vontade de Deus. Então, para nós encerrarmos essa parte da transmissão da revelação, é preciso compreender que a revelação de Deus é transmitida pelas Sagradas Escrituras e pela tradição da igreja. As duas coisas, uma não anula a outra, caminham de mãos dadas. É necessário as duas para que a gente não se perca no caminho da nossa fé. E toda esta revelação, tanto da tradição da igreja quanto das Sagradas Escrituras, vai pedir de nós uma resposta de fé. Não é? Uma resposta que o homem precisa dar a todo esse chamado que Deus faz através da sua revelação. E como é esta resposta? Essa resposta acontece pela obediência da fé. E aí nós temos vários modelos de obediência à fé nas Sagradas Escrituras, que servem de inspiração para nós. Mas eu quero destacar aqui
dois grandes modelos, um do Antigo Testamento e um do Novo Testamento, assim como o Catecismo nos apresenta. No Antigo Testamento nós temos Abraão, o nosso pai na fé, que prova a sua fidelidade, que dá a sua resposta, faz a sua adesão incondicional à revelação de Deus. Inclusive, Deus o pediu o seu próprio e único filho e ele o ofereceu. Então é esta a obediência que o homem dá como resposta ao chamado de Deus. E no Novo Testamento nós temos a figura e a imagem de Nossa Senhora, modelo da entrega total, de uma fidelidade incondicional através da fé. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E depois a própria Isabel vai dizer: bendita é tu que acreditastes. Então, Nossa Senhora Maria é um grande modelo de fé, desta fidelidade que o homem precisa ter a Deus. Então, olha, nós temos, por um lado, a nossa fé pessoal, como eu já disse, que é uma adesão minha pessoal, mas eu também não posso esquecer que, junto com a minha fé pessoal, eu tenho também a minha fé eclesial. Então, a minha resposta, ela não é dada sozinho. Da mesma forma que, para que eu viesse à vida, eu precisei de outras pessoas que viessem antes de mim, na minha vida de fé, no meu nascimento da fé, também não é diferente. Da mesma forma que a minha vida é transmitida por outras pessoas, assim também a fé, ela vem por outras pessoas. Por isso que nós não falamos só eu creio, mas nós falamos também nós cremos. Então, eu tenho a minha fé individual, que é a minha adesão e a minha obediência a Deus, mas eu tenho também a minha fé comunitária, ou seja, a minha fé foi herdada dos meus antepassados. E a fé comunitária é muito importante. Por isso não cabe a nós católicos, às vezes, dizer que nós cremos, mas não participamos na vida da igreja. Há uma contradição aí. A nossa fé é comunitária. Eu creio, nós cremos. Eu creio porque houve uma tradição que manteve essa fé comunitária. E essa tradição vem através dos apóstolos, da sua sucessão apostólica, os bispos. Então, para eu poder falar eu creio, é necessário também que eu manifeste o nós cremos, ou seja, aqueles que creem da mesma forma que eu. Então a nossa fé, ela é também comunitária. Às vezes eu estranho quando algumas pessoas dizem assim: olha, padre, eu tenho fé, mas eu rezo sozinho, eu rezo na minha casa. Não, a nossa fé, ela é também do nós cremos. Então eu preciso manifestar esta fé na comunhão com os meus irmãos, na partilha da palavra de Deus, na partilha do pão da palavra e na partilha do pão da Eucaristia. Então Deus se revela também de maneira comunitária e não só individual a mim. Então a revelação de Deus, ela se dá na pessoa, mas sobretudo na comunidade, que se reúne, celebra e vive a mesma fé. Há uma só fé, um só batismo, um só Senhor. E é isso que faz a nossa fé comunitária. Essa consciência que nós temos de que a minha fé pessoal, ela está inserida num contexto maior, que é a fé da igreja. Então eu professo de maneira pessoal, faço a minha adesão, mas ao mesmo tempo eu participo e também me sinto incluído, ou devo me sentir incluído no contexto de uma fé comunitária. Nós cremos. Então, que nós possamos crescer na nossa fé pessoal, e devemos pedir a Deus isso a todo momento, porque se nós não alimentarmos a nossa fé, nós a perdemos, nós desviamos, não é? Mas que vai me fortalecer é a minha fé comunitária. É dizer, nós cremos com os irmãos, celebrando e vivendo esta fé comunitária.
Então, por hoje, ficamos por aqui e peço a vocês mais uma vez que não deixem de se inscrever, de compartilhar, dar o seu like, né, para que nós possamos manter esse projeto, esse trabalho que nós estamos iniciando com muito carinho e espero que a gente chegue longe com essa proposta. Para vocês, o meu abraço, o meu carinho e a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém.